Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, faz um pouco de tempo, né, que eu não venho aqui e eu tava pensando em gravar esse vídeo já há muito tempo atrás, mas finalmente estamos aqui pra gravar esse vídeo de como eu fiz pra morar aqui no Japão. Bom, tudo começou em 2021, né, época da pandemia, onde o Covid, ele tava, sabe, na primeira onda, se eu não me engano, ou era na primeira ou na segunda, não lembro exatamente, mas estava numa fase em que a gente ainda não tinha vacina, não tinha uma perspectiva de, assim, de mudança mesmo no cenário que tava. E aquilo me deixava muito, assim, desmotivada em relação ao meu futuro, né? Eu não estava feliz com a faculdade que eu tava fazendo, né, naquele momento. Eu fazia farmácia na federal do meu estado e eu não era feliz, eu não me via exercendo aquela profissão. E tudo aquilo me deixava muito angustiada, né? E ainda mais quando você começa também a ter aulas online, sabe? Foi o período de lockdown, que todo mundo tava nas suas casas, todo mundo estava realmente sem saber o que iria acontecer. E isso gerou, creio que em muita gente, né, se não em todo mundo, né, esse sentimento de o que eu faço? Tem algo que eu possa fazer? Né? Porque realmente é uma situação que você não controla. E assim, dentro de mim, eu sempre tive muito o espírito da estrangeira, digamos assim, né? Que eu sempre quis muito viajar pra fora do país, estudar fora. Mas eu nunca tive essas condições financeiras, né? Pra pedir aos meus pais, ou até mesmo a minha avó, que foi a pessoa que basicamente, né, me apoiou e me ajudou em muito diferentes cenários da minha vida, né, especialmente também nos estudos. Então, eu nunca tive essa oportunidade, digamos, financeira de fazer, né, um intercâmbio ou algo do tipo. Então, eu sempre quis muito, no entanto, as minhas condições financeiras não permitiam isso. E foi nesse processo de estar meio que insatisfeita e infeliz com a universidade que eu tava fazendo. Uma mistura disso com o sentimento de não saber o que iria acontecer no futuro. A gente nunca sabe, né, na verdade, mas como eu tava muito assim, não querendo fazer o curso que eu tava fazendo, isso refletia muito no que eu pensava sobre mim, no que eu pensava no sentido de quais são meus objetivos, qual é o meu propósito, o que eu quero fazer realmente da minha vida. Então, esse período, né, de insatisfação e não ter uma perspectiva de futuro e ao mesmo tempo estar lutando contra um vírus que a gente não sabia se iria literalmente continuar vivendo, né? Nesse momento foi muito importante para eu literalmente decidir que eu precisava de um novo ambiente para mudar de vida. Eu precisava de uma nova atmosfera, uma nova energia para eu literalmente alcançar os meus objetivos e iniciar algo muito maior e novo na minha vida. No entanto, esse período aconteceu mais ou menos assim, no final do ano de 2020, lá pro, acho que outubro, não lembro exatamente datas, eu sou péssima com datas, mas foi nesse período que eu comecei a ficar, né, bem, né, mal e tudo mais. E quando foi em janeiro de 2021, os meus avós pegaram Covid, eu também peguei Covid, e eu basicamente morava com eles, né? Então, os meus avós ficaram muito mal, assim, em questão de saúde. E graças a Deus eu fui a única pessoa que não tive sintomas fortes do Covid. Nossa, gente, eu juro pra vocês que eu não tive quase sintomas. Eu tive algo muito, assim, bem fraco de 2 dias e depois eu já tava bem, digamos assim, sabe? Mesmo a respiração, eu não tive nenhum problema, graças a Deus, de muito sério. Então, nesse ínterim, né, eu tive que ser a pessoa que estava lá para cuidar dos meus avós. Então, meu avô, ele chegou a ser internado, né, e hospitalizado. E nesse período foi muito difícil, porque a minha avó estava doente também, e meu avô no hospital. Então, às vezes eu tive que ir lá ficar com ele, e com a minha avó também. Então, foi um momento, assim, muito conturbado na minha vida. Infelizmente, meu avô chegou a falecer. E eu lembro que foi algo que mexeu muito comigo, que eu fui muito forte, né? E Deus falou muito claramente pra mim, antes mesmo dele falecer. Ele falou pra mim, minha filha, eu vou levar o seu avô, mas seja forte, porque ele vai para um lugar melhor. E foi tão claro isso pra mim. Eu tive inclusive um sonho com ele antes dele, né, vir a falecer. E isso foi tão claro pra mim que eu senti um conforto muito grande da parte de Deus e que me deu forças pra passar por aquele momento e também dar um apoio emocional pra minha avó. Então, depois desse período conturbado,
né, uns 2 meses depois, eu já tinha me decidido que eu queria estudar fora. Detalhe, nesse mês, que foi em janeiro de 2021, que foi o mês que meu avô foi internado e tudo aconteceu, eu tava em um processo de imersão em autoconhecimento muito grande. Então, eu lia muitos livros sobre autodesenvolvimento, livro que mudou completamente a minha forma de pensar e que me deu, sabe, que meio que virou a chave do tipo, é isso aqui, sabe? Mudou completamente minha cabeça, a forma como eu vejo tudo. Foi o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Gente, apenas leiam esse livro, é um conselho, assim, leiam esse livro, por favor, vai mudar, transformar a tua vida. Então eu vou deixar o link aqui do livro nas descrições pra você, se interessar, comprar, mas eu já digo de antemão, compre, por favor, você não vai se arrepender de ler esse livro, eu tenho certeza. Então, voltando, né, eu tava nesse processo de autoconhecimento e eu decidi que eu precisava de um ambiente novo pra poder, digamos que, crescer, florescer, né, em outras áreas da minha vida. E foi então que eu comecei a pesquisar sobre formas de morar fora. Na verdade, né, eu comecei a ter o interesse já de morar no Japão há um tempinho atrás, naquele ano, porque eu já gostava muito de anime, né, já pesquisava um pouco, achava o Japão um lugar muito lindo, muito seguro também para se morar, ainda mais sendo uma mulher solteira, né, que vai morar fora sozinha. Então, eu vi no Japão essa oportunidade de ser esse ambiente para eu florescer. Então, basicamente, eu comecei a pesquisar na internet formas e maneiras de vir para o Japão sem ter dinheiro, sem ter família no Japão. Na verdade, eu tenho uma família no Japão. Eu tenho um primo que mora aqui no Japão, então, inclusive, por influência também dele, assim, pensar que ele tá morando aqui, que eu falei, nossa, eu tenho um primo no Japão, então já tenho alguém, né, um parente perto, então vai ficar um processo mais fácil. E eu falei, é o Japão que eu vou decidir. Então, eu pesquisei, né, como ir para o Japão sem ter dinheiro pra se bancar, sem ter dinheiro pra pagar passagem, sem ter nada. E então foi um momento que eu literalmente sentei, dobrei os meus joelhos e falei, Deus, se for da tua vontade, me apresenta algo que, sabe, que vai me ajudar a ir estudar fora, a estar, né, a morar fora do país. E ele me mostrou a bolsa. E aí eu comecei a pesquisar, tá bom, vamos aplicar pra essa bolsa, que se chama Maxed, tá? O nome da bolsa é Bolsa Maxed, né? O processo de inscrição da bolsa era em 3 meses. E assim, o processo em si, né, de você aplicar pra bolsa, ele é muito assim, ele demora muito, né? Até o momento que você aplica e recebe a notícia final se você passou ou não, é assim, uma angústia muito grande. E eu só tinha 3 meses que eu tinha descoberto a existência da bolsa. E eu falei, não vou passar, gente. Eu só tenho 3 meses pra estudar. Porque a bolsa, né, a aplicação consistia em você enviar documentos, né, histórico escolar, tudo traduzido, né, pro inglês. E, gente, eu lembro que tinha tanto formulário pra preencher. E, nossa, deu uma dor de cabeça, porque tinha que ser tudo perfeitinho, sabe? E às vezes eu errava umas coisinhas pequenas e tinha que mudar tudo. Então foi um processo bem, assim, angustiante, digamos. Eu fiquei acho que 1 semana fazendo, traduzindo por conta própria. E eu lembro, na minha oração pra Deus, de falar, Deus, é o seguinte, se for da tua vontade que eu realmente, né, seja aprovada, e se for da tua vontade que eu vá para o Japão, que eu passe em todos os processos, desde o envio de documentos até as provas escritas, até a entrevista. Então, eu literalmente falei que em cada etapa seja muito fácil de passar. Seja muito fácil de passar. E aí eu vou ter a confirmação de que é da tua vontade que eu vá para o Japão e, né, continue com esse sonho. E foi assim que aconteceu. Eu fui aprovada no envio da documentação, fui aprovada nas provas escritas, que consistem em inglês, japonês e matemática, né, sendo que matemática é inglês, tudo em inglês, e japonês é japonês, né, gente? E também depois das provas, né, tinha entrevista também, né, e eu creio que na entrevista eu demonstrei, né, muita confiança e muita certeza. Pera que o vizinho tá espiando. Aqui no Japão é assim, gente, a parede de papel, tu ouve tudo que o teu vizinho faz. Enfim. Mas a bolsa, basicamente, ela paga todos os meus estudos aqui. Eu não precisei pagar o ticket, né, a passagem, ou seja, a bolsa também paga a sua passagem de vinda ao Japão e também de volta ao Brasil.
E você tá isento, como eu falei, das taxas acadêmicas. E também todo mês eu recebo, né, da bolsa, uma quantidade para eu poder sobreviver aqui no Japão. Então, assim, basicamente, Deus atendeu todas as minhas orações em que eu pedi. Eu falei, Deus, eu não tenho condições financeiras nem de pagar uma passagem pro Japão. E ele me ajudou até nisso, né? Proporcionando essa bolsa. A entrevista, né? Na entrevista em si, eu creio que eu passei muita confiança e muita certeza daquilo que eu queria fazer aqui no Japão e do meu propósito. Então, foi um processo cansativo, foi angustiante, mas no final valeu muito a pena, porque eu fui aprovada, né? Graças a Deus. E eu recebi essa confirmação divina de que era pra eu vir pra cá mesmo e que, né, fazia parte do meu propósito. E basicamente essa foi a minha história, né? Mas no futuro eu pretendo fazer um vídeo explicando de como aplicar pra bolsa, né? Os detalhes mais, digamos que, mais específicos. Consegui uma coisa no... Saiu. Processos mais específicos, né? Dos detalhes da bolsa. Mas foi essa a minha história. Eu espero que sirva de uma motivação pra você, pra que quando você quer, né? E você tem fé, principalmente, essa é a palavra. Eu tinha muita fé em Deus de que ia dar certo, porque eu sabia e sentia que Ele estava comigo, né? E é isso, gente. A lição que fica pra esse vídeo é: tenha fé, primeiramente, em Deus, de que tudo é possível naquele que te fortalece. Todas as coisas são possíveis naquele que te fortalece. E segundo, que é, trabalhe para que você trabalhe no autoconhecimento, para que você entenda quais são as suas habilidades, né? Aquilo que você sabe que pode contribuir para as pessoas, né? Que você vai agregar na vida das pessoas. Então tenha esse autoconhecimento muito claro, que ninguém vai poder dizer o que você deve ou não fazer, porque você vai ter a certeza de quem você é aos olhos de Deus. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu demorei muito pra fazer e já tinha muito tempo que eu queria fazer esse vídeo. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!